Sábado passado, semana passada, festa aqui no Treviso, essa semana festa em Siderópolis. Então aí fica mais difícil ainda. O povo vai para a festa na sexta e no sábado, e no domingo às vezes não se esforça para o culto, né? É normal isso acontecer. Mas glória a Deus que você veio estar aqui, né? E veio participar e cultuar o Senhor essa noite. Amém? Hoje as crianças estão de folga, é isso? Tem poucos, então vamos ficar por ali, mesmo com as mães. Vamos orar, primeiramente. Senhor Deus, nós te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar mais uma vez na Tua presença e poder aqui, Senhor Deus, meditar na Tua palavra, Senhor Deus. Nosso pedido nessa noite, Senhor Deus, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê instrução e direção, Pai. Que nós possamos sair daqui transformado mais uma vez, Senhor Deus, pela Tua palavra, transformado mais uma vez pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, Senhor Deus. Pai, o meu pedido também, Senhor Deus, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, Pai. Segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça, Senhor Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. E nós te pedimos como igreja também, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, então. Esse é o nosso pedido e também agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém, meus irmãos? Então o tema de hoje é a batalha central. Vou tentar não colocar a mão no bolso, meus irmãos, mas o frio quase que me dá vontade. O nosso tema central hoje, o tema para nós essa noite é batalha espiritual. Nós vamos meditar na carta, dando sequência na nossa série Praticando a Ressurreição, na carta aos Efésios, capítulo 6, o verso 10 ao 18. Eu não fiz leitura agora, a gente orou, porque daí a gente vai, com o decorrer da leitura e da meditação, a gente vai aqui lendo os versículos e assim explicando e aplicando. A ideia central então, irmãos, é que somente quando vestimos a armadura de Deus, conseguimos resistir aos ataques do maligno. E olhando para isso tudo, irmãos, e olhando para essa ideia central e para essa ideia do tema de hoje, que é a batalha espiritual, irmãos, nós vemos uma vida muitas vezes de altos e baixos, estabilidades emocionais, ora as pessoas empolgadas, ora desanimado, talvez seja você, talvez seja eu essa pessoa, ou talvez seja alguém que você conhece, que uma hora está empolgado, que ele quer ganhar as nações para Jesus, uma hora ele quer fazer e acontecer, mas ao mesmo tempo daqui a pouco ele já desanima. Uma instabilidade emocional, ora está empolgado, outra hora está desanimado, outra hora está até quem sabe remando ao contrário, muitas vezes. Então, muitas vezes nós vemos isso. Dias muito bem, seguidos de dias muito ruins. Há uma série, irmãos, de possíveis causas para essa estabilidade emocional. A gente sabe, pode ser pelo dia a dia, pelo cotidiano. No entanto, irmãos, há uma causa muito comum, que nós chamamos de batalha espiritual. E que muitas vezes nós não vemos, mas sentimos, e ela existe, está descrito nas Escrituras que existe essa batalha espiritual. Nós vivemos em um mundo concreto, mas há um mundo espiritual ao nosso redor. Muitas vezes a gente esquece desse mundo espiritual ao nosso redor, e muitas vezes também a gente enfatiza demais esse mundo espiritual, né, dizendo que tudo é uma batalha espiritual. Como eu falei hoje no início do culto aqui, agora, da ministração, você veio hoje aqui, a tua maior batalha com certeza não foi a espiritual para estar aqui no culto essa noite, mas foi a carnal, foi a vontade de ficar a tua carne falando assim, fica em casa, está tão quentinho, olha que bom. Então não tem como a gente botar a culpa no inimigo e falar, não, o inimigo que falou que era para mim ficar em casa. Né? Foi a chuva, não, é a nossa carne mesmo que... Então, mas nós vivemos no mundo natural, mas há um mundo espiritual também que nos permeia, que está ao nosso derredor, que está aqui nesse momento, acontecendo aqui, e acontece em todos os momentos, que muitas vezes a gente esquece disso tudo. E sim, irmãos, Satanás existe, e com ele milhares de demônios, todos que habitavam com Deus e foram expulsos do céu. A palavra diz assim, e que Satanás e 1/3 dos anjos então foram expulsos, e o destino deles já está traçado, irmãos, eles perecerão no fogo, no lago de fogo eterno, enxofre. A palavra de Deus diz assim. Mas enquanto isso, irmãos, eles vão causando o maior estrago que eles podem na vida dos filhos de Deus. Eles vão andando ao derredor e vão tentando minar as nossas forças, vão causando estrago nas nossas vidas. Então nós vemos atualmente, irmãos, dois extremos entre as igrejas evangélicas. De um lado, aqueles que negligenciam o assunto, dizendo, não, isso aí, Satanás nem está aí, ele não está preocupado, ele não está incomodando. E do outro lado, irmãos, aqueles que focam só nisso, apenas nessa ideia da batalha espiritual.
esquece do mundo real, querem viver só no sobrenatural, e esquece que muitas vezes nós precisamos também pensar na vida e no cotidiano da vida real. Então esses dois extremos nós vemos atualmente nas igrejas evangélicas, meus irmãos. De um lado aqueles que negligenciam o assunto, do outro lado aqueles que enfatizam demais, focam somente nisso, esquecem do evangelho, irmãos. Aqueles que negligenciam o assunto caem em um extremo perigoso, e o inimigo é real. É descrito na Bíblia, meus irmãos, que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele é verdadeiro, e ele existe. Então, se nós negligenciar isso, nós chegaremos a um extremo perigoso, porque está descrito na palavra de Deus que ele existe, e se nós negligenciar, ele terá vantagem sobre nós, ele vai ter vantagem sobre nós, porque nós não conhecemos. Então, meus irmãos, ninguém entra numa guerra sem conhecer a artimanha do inimigo. E muitas vezes nós pensamos que está tudo normal, mas muitas vezes são batalhas espirituais. Nós vamos ver no decorrer desse texto aqui, o que Paulo vai falar para nós, o que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Sim, precisamos. Então, se o inimigo é real, precisamos conhecer as suas artimanhas. Muitas de nossas crises na vida têm participação ativa dos demônios, e muitas das vezes capitaneada, claro, por Satanás, o acusador, como a palavra de Deus fala. E se nós negligenciamos essa causa, meus irmãos, e atribuímos as crises a tudo que acontece, as pessoas, até muitas vezes, esquecemos muitas vezes que nem tudo são as pessoas, mas sim o que está operando nelas. Muitas vezes o inimigo está usando uma pessoa, e a gente quer lutar contra a carne e o sangue. Nós vamos ver mais para frente Paulo falar sobre isso também. Então nós precisamos conhecer sim o inimigo da nossa alma e saber as artimanhas dele, que são causadas, essas ofensivas malignas são causadas nas nossas vidas. Agora do outro lado então estão igrejas, irmãos, que entendem que tudo é culpa do demônio. Está chovendo hoje porque Satanás quis que chovesse. Hoje é inverno e deu um frio hoje porque o diabo mexeu no termômetro. E ele não tem esse poder, meus irmãos. Mas é colocado isso, que tudo é culpa dele. Eu cortei meu dedo essa semana, estou com o dedo meio aqui assim, eu tirei o esparadrapo agora, mas foi culpa dele. Não, aconteceu, irmãos. Foi o trabalho, decorrência do trabalho, cortei o dedo e me descuidei, um momento de descuido. Mas é tudo colocado a culpa, muitas vezes, no inimigo. E eu trago uma ilustração bem simples aqui, talvez eu até já falei com os irmãos, da ideia da esposa que ia fritar um ovo pro marido na hora do almoço. É uma ilustração, tá, irmãos? Uma historinha. Diz que ela foi fritar o ovo dela, olhou e falou assim: não, mas só um ovo eu não vou sujar a frigideira, né? Pra que eu vou sujar a frigideira? Vai dar trabalho e tudo, eu vou fritar na colher. Pegou uma colher grande que ela tinha, botou o óleo ali para fritar. Enquanto ela estava querendo fritar, esquentou o óleo, explodiu o ovo, queimou o braço dela tudo. Aí o marido chegou para almoçar. O que houve, amor? Tá com o braço todo enfaixado, cheio de coisa, como é que é? Gases aí e tal, o que aconteceu? Lá, o diabo me queimou. Aí o diabo estava encostado na parede e disse que falou assim: louco, eu nem sabia que dava para fritar o ovo numa colher. Nem sabia que dava para fritar o ovo na colher, agora ela que fritou o ovo na colher e explodiu e queimou, agora o culpado sou eu. Então nem tudo dá para nós botar a culpa no inimigo. Então esse extremo, irmãos, que muitas igrejas levam tão no nível tão extremo essa situação, de colocar toda a culpa nos demônios. Os seus cultos são concentrados em espetáculos, supostos exorcismos, entrevista com demônios. Isso você já viu, se não viu, basta acessar na internet que você vai ver, perguntando para onde que o diabo vai, para onde que ele vem, para onde que ele está indo. Imagina, meus irmãos, se a nossa fé fosse baseada no que o diabo dizer para nós, onde é que nós estávamos? Por isso que Deus deixou a palavra dele para nós se basear na palavra de Deus. Se nós se basear na palavra do acusador, mentiroso, desde o início a palavra diz, desde o início ele sempre foi mentiroso. Tu imagina aonde que nós estaríamos, que tipo de culto que nós íamos prestar? Então muitos enfatizam isso, irmãos, e até com jargões que a gente já ouviu muito falar: está amarrado, repreendo em nome de Jesus, como se fossem palavras mágicas que aniquilam o poder das trevas, que fosse simplesmente a passar e dizer: está amarrado, pronto, já resolveu, está resolvido o problema. Ou seja, então eles superestimam o poder de Satanás, irmãos, colocando lado a lado com Deus, como se ambos estivessem guerreando em pé de igualdade.
E nós sabemos que tudo que nós precisamos saber, irmãos, sobre o agir de Satanás e seus demônios, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. O problema, irmãos, é que o ser humano, nós somos seres que gostamos do misticismo, nós se impressionamos com o sobrenatural, né? E olha, eu digo que às vezes a gente gosta de ver uns filmes, ou seja, a gente vai ver uma série, eu principalmente gosto de ver coisas, como é que é o nome de... É científica, mas esqueci a palavra agora. Ficção científica. Isso, aquilo que nem aconteceu ainda, mas para te já descobrir, pensar, e tu já fica a cabeça... Tá, aquela coisa que a gente é assim. Então muitas vezes a gente quer ver esse sobrenatural. Nós somos seres que queremos ver o misticismo. Isso talvez só baixe um pouquinho aqui dentro para nós, tá? Porque senão vai começar a dar um eco. Senão tem que ficar me regulando para falar mais baixo. Então, meus irmãos, esse conhecimento que é disponibilizado para nós através de livros e com base em experiências de pessoas. Ontem a gente falava entre eu e alguns irmãos também sobre isso, sobre um livro da Rebecca Brown. Eu nem recomendo, irmãos, claro, é bom, é legalzinho tu conhecer umas coisas do mundo espiritual, mas, irmãos, é o que eu falei, por que a gente quer ler um livro de uma mulher que teve uma experiência com demônios, com área espiritual, e a gente não quer ler a palavra de Deus? Que aqui que está a base para a nossa fé. Mas muitas vezes a gente quer ler essas coisas que são sobrenatural, é legal, e é com base no quê? Na palavra de Deus? Não. É com base na experiência que a pessoa teve, quando expulsou um demônio, o demônio falou para ela que o nome dele era fulano, que ele ia para não sei aonde, ele vinha de não sei aonde, que o trabalho dele é esse, que não sei o quê. Mas se ele é mentiroso, como é que eu vou acreditar nesse mentiroso? Como que eu vou acreditar? Mas muitas vezes, então, irmãos, esse conhecimento disponibilizado através de livros, com base em experiências pessoais, que as pessoas tiveram com os demônios, em entrevistas e conversas, irmãos, elas enfatizam muito o poder do maligno naquilo, tudo mesmo como sobre se ele fosse algo, ou fosse até maior que Deus. E muitos irmãos conhecem, então, falam que conhecem esses demônios pelo nome, por área de atuação. Não, eu sei, isso aí é o fulano. Esse aí eu já sabia, eu tenho discernimento, e falando que eu tenho discernimento espiritual, porque eu já li o livro, já vi isso, já vi aquele outro, eu já sei que esse aí age assim, isso aí é isso. Irmãos, e se enganam, irmãos, porque daí se tu perguntar se eles conhecem qual os 12 discípulos, eles não sabem. O que é o evangelho? Eu não sei, mas eu sei que o demônio, aquele ali, é isso, é a gira, é aqui não sei o que. E lá nos Estados Unidos, qual é o nome dele? É outro nome, ele mente outro nome lá. Cada lugar ele vai dar um nome, e uma estratégia diferente. Agora a pergunta é, irmãos, por que a Bíblia não fala tanto sobre isso? Sobre o nome de cada um deles, sobre a atuação de cada um deles, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a palavra de Deus e é centralizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que venceu já Satanás e seus demônios. No início dessa série, irmãos, nós vimos em Efésios capítulo 1, verso 20, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no século, no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nesse trecho, irmãos, então Paulo mostra, aqui a qual nós começamos lá a série, estamos quase finalizando, no Efésios, na carta aos Efésios, lá nesse trecho do início, Paulo mostra que Jesus reina sobre o céu e a terra, tendo controle inclusive sobre os principados, potestades, poderes e domínio, sobre tudo. Isso significa que a ideia, irmãos, que Deus é um Deus que batalha contra Satanás de pé de igualdade, é completamente absurda. Não existe a ideia, irmãos, que Deus e Satanás, ou Jesus e o diabo estão numa queda de braço, que em algum lugar no mundo espiritual os dois estão de mão pegada, sabe? Quando eu falo queda de braço, aquilo que a gente fazia na escola, hoje em dia eles fazem queda de celular, eu acho que nem isso eles sabem fazer mais.
Falar as crianças, os jovens de hoje não sabem o que é queda de braço. É que um pegava na mão do outro, apoiava aqui na carteira ou em algum lugar firme e a gente vê quem que ia dobrar o braço do outro. Mas isso não existe entre Jesus e Satanás. Jesus já o venceu na cruz, já ressuscitou, ele é derrotado já, meus irmãos. E aqui Paulo afirma isso no começo da carta aos Efésios, dizendo que sobre ele está todo o domínio, da terra, do céu, sobre todos e todas, reinos dessa terra, espirituais, reinos, principados, potestades, todo o domínio está sobre Jesus. Jesus já reina então sobre todas as ações malignas, meus irmãos. Então as ações malignas têm limite. Toda e qualquer obra de Satanás, irmãos, e seus demônios só é colocada em prática sob a ordem e permissão de Deus. Satanás só vai até onde Deus permite. Eu costumo falar e repetir a frase de Martinho Lutero, que Satanás é como um cachorro na corrente. Sabe aquele cachorro na corrente? Já foi em um lugar que tem um cachorro brabo? E ele está na corrente? Tem uns que eles botam um arame para ele correr assim ainda, né? Ele corre, ele vai para lá e para cá, mas ele tem limite, ele só vem até ali, ó. Ele fica ali se babando, querendo te morder tudo, mas só até ali. Porque ele tem um limite. Só que essa corrente daqui da terra, ela é frágil, pode ser que ele arrebente, né, na verdade? O arame aqui, ele pode arrebentar, mas do céu não arrebenta não. Deus é poderoso. Essa corrente, o inimigo tem limite, ele não vai, ele anda ao nosso derredor, e não chega perto, irmãos, mas ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então, para termos uma leitura adequada, irmãos, de quem é o nosso inimigo, nós precisamos recorrer para onde? Para a palavra de Deus, para a Bíblia. Portanto, não podemos cair no erro, irmãos, de acrescentar doutrinas que ela não ensina. Alguns caem no extremo de replicar ensinamentos sobre o mundo espiritual aprendido com os próprios demônios, como eu falei. Tiveram experiências, foram expulsar, Irmãos, eu não via Jesus conversando, dando conversa, falando, para onde é que tu vai, para onde é que tu vem? Eu vi ele se lamentando, quando chegou em Gadara, o demônio de falou assim, não, por favor, não me mande, não mande agora, não tire nós aqui, permita que a gente vá. Permita, por que ele não falou assim, nós vamos entrar naquele porco ali se tu tira nós daqui? Nós vamos entrar nesse povo. Ele falou, permita que nós vamos para aqueles porcos. Mas não vejo em nenhum outro tempo, irmãos, Jesus perguntando, entrevistando, falando, para onde tu vem, para onde tu vai, quem é tu, como é que tu age. Mas muitas vezes, irmãos, então é criado doutrinas, muitas vezes em cima dessas experiências pessoais. Qual aprenderam com os próprios demônios, como se fossem fontes confiáveis, irmãos. Como eu falei, ele é mentiroso desde o início e continua sendo. Assim diz a palavra de Deus. Nós vivemos então, irmãos, um período que se encontra entre a vitória de Jesus e a sua morte e ressurreição, e a consumação dos séculos. Nós estamos nesse período, Jesus morreu, ressuscitou, e agora nós estamos nesse período a qual vai se findar a consumação dos séculos. Sabemos que Jesus já venceu o maligno, mas ainda vivemos algumas batalhas, irmãos, até que tudo se consuma e seja consumado, nós vivemos algumas batalhas. Sabemos que a vitória já é nossa, mas ainda sofremos algumas avarias neste mundo e neste meio tempo agora. Ainda vamos sofrer algumas batalhas, algumas dificuldades. Agora pense num time de futebol. Os irmãos aqui entendem mais de futebol que eu. Mas pensa num time de futebol, que ele já está classificadaço. A taça já é dele. Só que ele precisa jogar ainda 2 ou 3 jogos. Daí nesses 2 ou 3 jogos eles entregam o jogo. Falei, vamos entregar, já está vencido mesmo, nós já ganhamos a taça já é nossa. E eles não se dedicam em jogar um jogo bom nesses 2 últimos jogos. Seria assim conosco, irmãos, se nós negligenciar. E sabendo que Jesus já venceu, nós estamos nesse jogo, nós estamos nessa guerra. Nós abrimos mão e falamos assim, não, sabe uma coisa, eu vou jogar a toalha. Para que nós estarmos aqui reunidos, se Jesus já venceu? Para que nós evangelizar, se Jesus já venceu? Para que nós orar, se Jesus já venceu? Para que nós pregar, se Jesus já venceu? Por que fazer? Não, vamos deixar, a taça já é nossa. Jesus já venceu. Vamos negligenciar. Imagina, irmãos, quanta pelotada nós ia levar. Se assim nós jogando, nós estamos levando. Imagina se nós entrar em campo, irmãos, e falar assim, a taça já é nossa. Você acha que é só gol que nós vamos levar? Não vamos levar só gol não, irmãos. Nós vamos levar rasteira, carrinho e tudo mais.
Sair com o nosso time desfalcado depois. Então, irmãos, o mesmo poder que derrotou Satanás está à nossa disposição, irmãos. O problema é que nós, cristãos, muitas vezes não fizemos uso dele. Por isso, muitos vivem uma vida conturbada, cheia de altos e baixos. Agora, como usar, irmãos, esse poder disponível para nós vencermos os dias maus? Como podemos usar isso? Se Jesus veio para restaurar a relação entre o homem e Deus, o diabo, irmãos, tenta abalar essa relação, ao tentar deixar inseguro o nosso relacionamento com Deus. Esse é o trabalho dele, nos deixar na insegurança desse novo relacionamento que foi reatado agora através de Cristo Jesus. Muitas vezes acreditamos em suas mentiras, e por causa disso, irmãos, somos emocionalmente abalados. Além disso, por causa das mentiras, caímos muitas vezes em pecado, por causa das mentiras do inimigo. Ainda, irmãos, que não superestimemos o poder de Satanás, precisamos estar atentos. Não estamos dando poder para ele acima do que ele tem. Como eu falei, colocar ele, que ele está poderoso sobre todas as coisas, até sobre a chuva, sobre o vento, sobre tudo, sobre a igreja e sobre nós. Não há pé de igualdade entre ele e Cristo. Cristo já o venceu, ele é derrotado. Mas precisamos estar atentos, irmãos, porque diz na palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Como que nós resistimos, meus irmãos? Firmes na fé. Agora, eu entro aqui no nosso texto dessa noite. Quem são nossos verdadeiros inimigos? Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim. Verso 10. Você pode acompanhar comigo também ali, pode ler na tua Bíblia aí. Diz assim, eu vou ler ali. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todo aquele, meus irmãos, que entra em uma guerra, trata de conhecer o seu inimigo, desconhecer as suas estratégias, seu poderio, suas armas, pode trazer um trágico resultado, em especial quando subestimamos o poder do exército inimigo, corremos um risco de fracassar. Assim acontece nas batalhas espirituais, irmãos. Nós não devemos superestimar o inimigo, não podemos também subestimá-lo, antes precisamos conhecê-lo, meus irmãos. Aí saberemos como nos defender. Mas como conhecer? A pergunta é: se não vale a pena eu ler o livro de alguém que já teve experiência, né? E aqueles que foram no inferno, né, irmãos? Aqueles que dizem, né, que eu não creio nisso. Eu fui no inferno 5 vezes, que eu já fui no inferno não sei quantas vezes. A minha pergunta é: por que não ficou lá, já que já foi? Eu já tive lá, um sonho você pode ter até, mas eu levar isso como uma regra, eu levar isso como uma doutrina, dizer para vocês: olha, irmãos, eu tive um sonho, e tive uma experiência, e eu estava lá no inferno, e vi isso e aquilo, e é assim que nós vamos caminhar aqui no Treviso agora, porque vamos lutar contra isso, irmãos. Tem uma senhora que fala na internet, né, que falou que foi 5 vezes no inferno, e uma vez que ela foi lá, viu as mulheres de batom, viu as mulheres que usavam o brinco que estavam lá, viu as mulheres que cortavam o cabelo estavam lá, que pintavam. Mas a pessoa, a gente bota uma doutrina dessa na igreja e fala assim: irmãos, vocês não vão mais cortar cabelo, vocês não vão mais usar brinco, vocês não vão mais, porque olha, eu tive lá e eu vi. Por isso que a Escritura, irmãos, é a base para nós. Agora, como nós sabemos, como podemos conhecer então, irmãos, o inimigo, o nosso inimigo? Paulo fala do diabo, irmãos, que significa acusador, o líder dos anjos caídos.
Sua função é trazer conflito em meio aos filhos de Deus. Esse é o principal papel, irmãos. Sabe aquela história que é dele? Que dele já é dele. Então não está por lá. É só deixar rolar. O negócio é bom, não precisa evangelizar, não precisa nada, é só deixar aí. Mas qual é o maior trabalho dele, irmãos? É aqui. É nos crentes. É esfriar o coração do crente. É colocar um contra os outros. É dividir, é fazer guerra, fazer conflito. Não é lá. Ele não quer te colocar contra lá fora. Não. O negócio é aqui. Não estou falando do ambiente, você está me entendendo? Igreja é colocar nós um contra os outros. Você fala, não gostei, o pastor estava aquele blazer bege lá, que coisa feia. Você chegar para o final para mim e falar assim, pastor, não gostei desse blazer bege. E eu falar, não gostou, irmão? Então sai dessa igreja, porque aqui usa o blazer bege e deu. Mas o inimigo do lado falando assim, é isso aí, briguem por causa do blazer. É isso, irmãos. O trabalho dele é aqui, é na mente, é fazer confusão entre os filhos de Deus. E é isso que Paulo fala, que a função dele é trazer conflito entre meio os filhos de Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para não estarmos sendo instrumento do inimigo. Em vez de ter o papel de trazer o evangelho da paz, ou levar o evangelho da paz, estamos sendo os instrumentos de Satanás, para gerar conflito entre irmãos, e entre os filhos de Deus, melhor assim dizendo. Temos que ter esse cuidado, irmãos, para não deixar de ser instrumentos de Deus, para ser instrumento do inimigo. E Paulo fala isso, né? Não deis lugar ao diabo. Em Efésios, nós vimos isso há uns 3 domingos atrás, talvez. Não deis lugar ao diabo. Então, se você não ser vigilante, irmãos, nós emprestamos nossa boca, nós emprestamos nosso corpo para ele. E é isso que ele quer. Então, Paulo diz que ele é um ser espiritual. Mas não só um ser espiritual, mas pessoal. Não trata-se de uma energia, de uma vibração negativa. Não é só isso, irmãos, mas se trata de alguém pessoalmente. A nossa luta então, irmãos, é contra o diabo e seus demônios. Ele tendo sido expulso do céu, irmãos, ele se encheu de fúria e inveja. A sua malevolência, irmãos, é dirigida contra Deus e seu povo. Como eu falei, o que é dele, ele não vai se levantar contra. Mas ele vai se levantar sim, irmãos, contra Deus e contra o seu povo. Mesmo ele sendo derrotado, ele vai tentar incomodar. Ou seja, o seu trabalho, irmãos, é tentar derrotar, terminar com a igreja e o povo de Deus. Mas isso ele nunca poderá fazer, irmãos, nunca poderá fazer, porque como disse Paulo, todo o poder foi dado a Jesus, e a ele foi lhe dado a igreja. Mas ele não cansa de tentar, meus irmãos, atrapalhar, persuadir. Ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. E ele possui um exército, irmãos, e um exército bem organizado. Hoje nós estamos com frio. Muitos hoje estão desanimados, quem sabe estão vendo através da transmissão. Você fala, estou embaixo da coberta, quem sabe você vai ver um dia essa transmissão e fala assim, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou tão triste, hoje está muito frio, hoje está chovendo, ai, ui. Ele não está nem aí, ele não está com frio, ele não está desanimado, ele está pensando como é que ele vai te derrubar amanhã. Vai falando, fica aí, fica paradinho aí, que é paradinho assim, tu não me incomoda. Essa é a intenção dele, meus irmãos. Ele anda ao derredor e ele tem um exército bem organizado. E aqui Paulo fala sobre sangue e carne, que é uma metáfora para indicar pessoas. Entendemos, irmãos, então com isso que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, mas sim seres espirituais. Ele sim é inimigo das pessoas e dos filhos de Deus. Nas linhas anteriores, irmãos, a essa passagem, inclusive Paulo fala instruções, como nós vimos no domingo passado, não retrasado, talvez de passado também, foi falado sobre casamento, foi falado sobre a educação dos filhos, foi falado em relação entre trabalho, sobre patrão, empregado e patrão. Agora, olhando para esse texto aqui, irmãos, de hoje, entendemos que há uma relação, uma ligação aqui nesses textos. Claro que isso se trata de uma carta, né, irmãos? Então a carta não está desfragmentada, ela segue uma linha de raciocínio. Então nós entendemos que as nossas lutas não são contra nossas esposas. As esposas, a luta de vocês não é contra o teu marido, ou a esposa e o marido contra os filhos, ou os filhos contra os pais, o chefe com os empregados.
A nossa luta são contra seres espirituais. Então, quando você se ver em uma situação ruim com alguém, saiba que provavelmente vocês estão sendo alvo de ciladas de Satanás. E aí nós temos que fazer uma exegese, uma leitura, uma avaliação, para saber se nós não estamos sendo o instrumento, ou se a pessoa está sendo um instrumento. Quem sabe ela foi atingida por um dardo inflamado do inimigo, a esposa, o marido, e se causa uma confusão dentro de casa, dentro da família, dentro de uma igreja. Causa confusão tremenda, meus irmãos. E se nós não tivermos discernimento, nós pegamos esse dado e tocamos fogo na seara. Sabe a história da flecha? Alguém chega lá com um dado inflamado e fala: é isso mesmo, dá aqui essa flecha que agora eu vou tocar fogo em tudo. Você já viu o pessoal tocando fogo quando o mato seca, né, que roça ali, né? O cara pega uma madeirinha com um pouquinho de fogo na ponta e vai andando assim, onde ele vai passando vai pegando fogo. Quando vem, pega 1 quilômetro inteiro de fogo direto. O que nós temos que ser vigilante, então, irmãos, entender que nós precisamos apagar esses dados. E não pegar esse dado e tocar fogo na família, tocar fogo na igreja, tocar fogo nos filhos de Deus, que é isso? Nós vamos ser instrumento do inimigo. E ele vai estar rindo e falando: toca fogo mesmo, queima mesmo, que é isso que eu quero. Então, quando você se vê numa situação ruim com alguém, saiba que provavelmente você pode estar sendo alvo de ciladas do diabo. Ele tem um intuito, irmãos, de abalar a relação entre os irmãos em Cristo, entre os membros de uma igreja, entre casais, entre patrão e empregado. E talvez, como a gente falou no último, a gente teve PG agora essa semana falando sobre trabalho empregado. E aí, como é que você lida com o teu patrão que não é cristão, que não é um filho de Deus? E se ele te maltrata? E se ele te xinga? Aí, como é que se lida? A esposa que é crente, o marido não é. O marido que é, a esposa não é. Ou o pai e a mãe que são crentes, os filhos não são. Ou os filhos que são crentes, o pai não é. Irmãos, claro que existe uma hierarquia na família, se respeita. Mas tem filhos muito mais sábios que os pais, conhecendo o evangelho. E os pais estão assim, altos e baixos, altos e baixos. E os filhos estão firmes na fé, glória a Deus. Respeitam os pais, continuam respeitando os pais. Mas muitas vezes os pais, se deixar na mão deles, tocam fogo na casa. Eles fazem uma loucura. Então, como é que se trata? Eu, como sou um funcionário, o meu patrão não é cristão, e ele me trata mal, o que eu faço? Seja cristão. Seja como Cristo. Trate bem. Trate bem, evite guerra, confusão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Tenha essa análise, faça essa autoanálise e entenda que pode ser o inimigo que está fazendo isso tudo, semeando uma contenda para trazer uma grande divisão na família. E entenda, irmãos, que não é uma luta pessoal, mas sim espiritual. Portanto, precisamos estar atentos, então, irmãos. O chefe pode estar sendo influenciado por setas malignas, assim como o empregado, como o marido, como a esposa, como o filho. E é claro, irmãos, que nós mesmos também podemos estar sobre essa influência. E aí nós precisamos parar e refletir e falar: será que eu não estou dando um lugarzinho para o inimigo? Será que eu não estou sendo um instrumento dele agora? Será que ele não está me usando nesse momento? Em vez de eu sendo uma ferramenta, um instrumento de Deus, eu estou sendo uma arma do inimigo e tocando fogo na minha casa? Fazendo confusão? Não é só os outros, irmãos, que podem estar sendo influenciados, mas nós mesmos podemos estar sendo influenciados. Ainda que verdadeiros cristãos, irmãos, não possam cair possessos. A palavra de Deus diz que nenhum cristão verdadeiro que recebeu Cristo como Salvador pode ser possesso por demônios. Não pode. Ah, mas já foi crente, já se batizou e tal, e foi possesso. Não é. Não foi. Essa é uma prova. Mas nós sabemos, irmãos, que o inimigo não pode tomar por possessão o crente verdadeiro, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, aquele que recebeu o selo do Espírito Santo. Mas ele pode influenciar. Mas ele pode jogar dados inflamados. Ele pode jogar dados inflamados.
1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Mas pode ser influenciados, irmãos, na mente. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Em brigas pessoais, tanto nós quanto a outra parte, irmãos, pode estar sendo influenciada por setas malignas. E se você analisar bem, irmãos, você vê vídeos hoje em dia, hoje está mais claro para nós, câmeras em todos os lugares, e às vezes acontece um assalto, acontece uma briga, acontece alguma coisa num bar, em alguma situação, uma festa. A pessoa que tira a vida da outra, estão ali numa briga, daqui a pouco um vai lá, puxa uma faca, mata o outro. A primeira coisa que ele faz é botar as duas mãos na cabeça, que naquele momento o diabo já foi dar uma volta. Ele já influenciou, jogou o dado, se brigaram, matou o outro, e acabou com a vida do outro e da dele, literalmente. E o que aquela pessoa faz? Você pode olhar as mãos assim, ó. Ah, o que eu fiz, já foi. Recebeu o dado. Então por isso que nós precisamos estar, irmãos, cientes disso, irmãos, que essas setas malignas podem estar influenciando a direção daquilo que está acontecendo naquele momento. Por isso que então em brigas pessoais, tanto nós quanto a outra pessoa, a outra parte, ela precisa analisar, irmãos, e principalmente nós somos filhos de Deus, irmãos, porque o fogo amigo é pior que o inimigo. Fogo amigo é pior. Fogo amigo é aquele fogo de dentro para fora. Aquele que está dentro, toca fogo. O de fora você espera, mas o de dentro você não espera. E aí quando vê, já entrou tudo em chama, já explodiu tudo. Então nós precisamos analisar isso, irmãos, que isso pode estar sendo, nós podemos estar sendo influenciados por setas malignas. E Satanás, irmãos, é o mais interessado e deseja destruir o casamento, a família, a igreja, as amizades, promovendo então discórdia entre os irmãos. Então, irmãos, estejam atentos. Estejam atentos às conversas, estejam atentos àquilo que vem falar para você. Até mesmo de irmãos, ore pelos seus irmãos. Todos nós temos dificuldades e não há uma perfeição em todos nós. Há sim uma imperfeição, por isso que estamos aqui. Porque nós reconhecemos que somos imperfeitos e dependemos e precisamos de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E não vai ter uma igreja perfeita com 100% de pessoas perfeitas. Não vai. Nós só vamos estar perfeitos, irmãos, quando nós for para a glória com Cristo. Aí sim vamos estar perfeitos. Por enquanto, irmãos, nós erramos. Nós falhamos, nós pecamos. Então, irmãos, o trabalho dele é este: promover discórdia entre os irmãos e principalmente entre os filhos de Deus. Então, irmãos, que sejamos atentos a tudo isso. Principados, potestades, dominadores do mundo, deste mundo tenebroso, meus irmãos, forças espirituais do mal. Todos esses termos evidenciam que há certa hierarquia dentro do exército de Satanás, e eles detêm um certo poder. Mas Jesus diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Jesus disse isso. E que o mundo jaz no maligno. Ele mesmo oferecerá, irmãos, a todos os reinos deste mundo. Como ele fez para Jesus. Sabemos que em sua morte e ressurreição, Jesus colocou todo o principado, o poder das trevas sobre seus pés. Mas percebemos que o diabo ainda tem um certo poder. Ele não admitiu a sua derrota. Não admitindo então a sua derrota, irmãos, ele continua a causar danos na vida dos cristãos. No verso 11, Paulo diz que o diabo nos coloca em ciladas, e que é necessário que permaneçamos firmes. E ele alerta os Efésios, irmãos, pois os ataques são reais e causam estrago na vida das pessoas. E assim traz esse alerta para nós hoje também. Essas ciladas podem ser uma perseguição clara e evidente por meio de pessoas, mas também pode ser tentações camufladas que nos levam a pecar, nos levam ao pecado. Segundo John Bunyan,
Talvez minha pronúncia não seja muito boa nesse sobrenome. Mas segundo John, o escritor do livro Pelegrino, ora recebemos ofensivas pesadas de ataques do inimigo, ora recebemos convites sedutores para o pecado. Ou seja, intimidação e insinuação. Horas o inimigo vai nos atacar ferozmente, e horas ele vai nos oferecer coisas boas, para que nós venhamos pecar. Paulo fala que travamos uma luta, irmãos, e não uma guerra. Na metáfora das batalhas, entendemos que trata-se de uma luta corpo a corpo, uma luta pessoal, um ataque à nossa pessoa. Ou seja, ele ataca pessoalmente. Ele vai procurando, ele vai examinando, e achando aquele que vai dando lugar, aquele que vai dando brecha, aquele que gosta de quem sabe, não está tão vigilante. Não que goste de fazer uma confusão, mas não esteja tão vigilante, meus irmãos. Então ele vai procurar alguém, mas pessoalmente, pessoal o ataque dele. Porque basta ele atacar o marido para dar confusão no casamento. Basta ele atacar a esposa para dar confusão na casa. Eu falo a esposa da casa porque a esposa com certeza é a principal da casa. O marido não está o tempo todo em casa às vezes, mas se a esposa está mal, a casa fica mal. Se a esposa está doente, o negócio desestrutura tudo na casa. Então, meus irmãos, o ataque dele é pessoal. Algum desses ardis, irmãos, essas estratégias dele, estratagemas do maligno, são confundir a mentira com a verdade, de modo a parecer plausível. Então ele tenta confundir a nossa mente. E eu ia falar alguns textos aqui, mas vai ficar muito longo. Mas ele tenta então, vou dar alguns pontos, não precisa se você quiser depois você pode anotar e ler. Mateus 4,6, disfarçar-se de anjo de luz, a palavra diz. Ele tenta, quem sabe muitas vezes, como 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, a induzir os seus ministros a fazerem o mesmo, aparentando assim ser apóstolos de Cristo, que são os falsos profetas. Aparentemente, parece que são homens de Deus. E ele tentava lá e continua tentando, irmãos. Conduzindo as pessoas ao erro, à perdição. 2 Coríntios 11, 13. Fala sobre imitar a Deus, ou arremedar, a gente fala, né? Ele tenta também ser um imitador. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, 4, diz também que ele reforça a crença humana, que ele não existe. Não existe. E alguns outros textos, irmãos, mas acima de tudo, ele promete ao homem que por meio das más ações se pode obter o bem. Na prática, então, irmãos, nós vemos algumas ciladas, setas malignas que vêm como pensamentos. E se você acha que você não é tão mal, se você acha que você talvez não é um pecador, basta você analisar a tua mente. Basta nós olhar para a nossa mente, quantas vezes vem pensamentos malignos sobre nossa mente, que nós mesmos falamos, de onde é que saiu isso? Como pode? Pensamentos maus, meus irmãos. E esses pensamentos muitas vezes encontram sintonia com a nossa vontade pecaminosa. Quando damos vazão para esses pensamentos malignos nas nossas mentes, gradativamente vão sendo contaminadas, irmãos, e os demônios vão ganhando espaço. Quando damos muita vazão a esses, nossos sentimentos do velho homem já estão se aflorando, e corremos sério risco, irmãos, de cair em pecado. O velho homem está ali, caminhando junto, e quando esses pensamentos vêm, às vezes nós já damos lugar para ele, se nós não estivermos firmados na fé em Cristo. Satanás sempre apresentará o pecado como algo bom, prazeroso, e sem consequência ruim. Não que tudo que seja prazeroso e bom, irmãos, seja pecado, mas ele sempre vai apresentar algo bom para você, e falar que não tem problema nenhum. Para quê? Imagina, pode continuar assim. Qual é o problema trair teu cônjuge, desde que ninguém fique sabendo? Qual é o problema? Como eu escutei esses dias, de uma esposa que foi traída,
E ela, questionando o seu marido, o marido disse: ah não, eu só saí com uma prostituta, isso aí não é amor, eu amo é você, eu só saí com ela por sair, isso nem traição é. Já pensou, meus irmãos, onde é que nós vamos parar com isso tudo? Aí o que o inimigo vai falar: não tem problema não, imagina. Qual é o problema encher a cara com bebida? Qual é o problema fumar maconha? Agora está liberado, né, irmãos? 40 gramas pode, né? Agora liberou. Vai piorar. Agora é 40 gramas, irmãos. Você tem noção do que é 40 gramas de maconha? É bastante. Daqui a pouco libera outras drogas também. Vai liberar. E o inimigo fala: se é liberado, tu pode. Por que não? Usa. Ou usar cocaína de vez em quando. Afinal, eu sou trabalhador, não faço mal a ninguém. O que tem? E o campo da batalha de Satanás, irmãos, é a nossa mente. É esses pensamentos, irmãos, e ideias que se juntam com o desejo carnal que brotam em nosso coração. E isso tudo, irmãos, é como a pólvora e a faísca. Vai dar explosão. É como o álcool e o fogo misturado. Vai dar problema, vai incendiar. Então vai dar estrago, com certeza vai dar estrago. E muitos estragos grandes na nossa família, na nossa vida, irmãos. As setas malignas na mente de outras pessoas que nos atacam e afrontam a nós também, irmãos. Essas pessoas muitas vezes são usadas por demônios para nos afligir. Não podemos esquecer, irmãos, que a nossa luta não é pessoal com elas, mas contra os seres espirituais. Vão falar mal de ti? Vão. E vai chegar até teu ouvido, mas o diabo vai se encarregar em levar. Ele não manda mensagem assim que nem no WhatsApp, que fica só um risquinho. Fica os dois e fica azul. E às vezes tu vai saber por pessoas que tu nem imagina. Tu fala: não pode. Faz um ano que tu não vê mais a pessoa. E a pessoa aparece do nada e fala: oh, tudo bem, tudo bem. Bah, eu não queria te falar nada. Mas tu acredita que esse dia eu estava num lugar, faz um ano que não te vê mais, mas eu estava num lugar e falaram isso de você? E o pior é que era um irmão lá da tua igreja, não é? Ou é um irmão, que não precisa ser da igreja que você congrega, mas um irmão em Cristo. Principalmente isso acontece, meus irmãos. Aí você vai falar: ah, pois é, vou ligar para essa pessoa agora. E aí, a tua luta é contra a carne, contra o sangue? Não, irmãos, ora que melhora. Ora que acalma o coração. A tua luta não é contra a carne, contra o sangue. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E eu que sou pastor que o diga. Vão vir muitas críticas, irmãos, mas se nós for pensar nas críticas e no que vão falar, irmãos, tu não faz nada. Então você tem que orar e entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, irmãos, porque quando nós levamos para isso, para essa situação, entender que é contra a carne, irmãos, dá muitas confusões. E eu já tive essa experiência e vi essa experiência dentro de igrejas. Vivi isso de irmão contra irmão. E as pessoas que estavam ao redor, em vez de apagar um incêndio, minimizar a coisa, conversar, orar, tocavam mais lenha na fogueira. Eu falei: é mesmo, é verdade. Falou mesmo. Que nem na escola antigamente, só quem é mais velho vai lembrar. Quem é mais macho, gosta aqui. Sabe, eu lembro dessa. Dava briga na escola, os meninos iam brigar. Olha só. Estava a ponto de brigar. Chegavam e falavam: não, fulano, não, separar. Sempre tinha um enviado do inimigo que chegava no meio e falava assim: ó, quem é mais macho, gospe aqui. A hora que um cuspiu, o outro tirava a mão. Adivinha onde é que caiu o guspe? Na cara do outro. E aí? Aí o negócio pegava fogo. E esse que botou a mão no meio, ele foi para casa, né? Ele já fez o serviço dele, né? Não pode fazer isso aí, tá, irmãos? Na escola é pecado, Jesus não gosta. Se tiver briga lá, você tenta se afastar dela, primeiramente, e ora de longe. Porque se tu chegar perto e for botar a mão para orar a intercessão, pode sobrar um tapa na tua orelha. E ainda falar que foi você. Foi ele que me bateu. Ai, Jesus. Voltamos para cá, meus irmãos. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Nós precisamos então ter esse cuidado, irmãos. Ter esse cuidado. Porque o inimigo, ele
Ele quer isso, irmãos, ele quer contaminar nossa mente, nossos pensamentos. E ele vai ganhando espaço, e muitas vezes nós vamos dando lugar e vai acontecendo essas coisas. Então muitas vezes, irmãos, as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo, mas nós precisamos ter esse discernimento de que a nossa luta não é contra as pessoas, não é pessoal, mas sim contra os seres espirituais. A perseguição no teu trabalho é uma luta espiritual e não física e pessoal. Portanto é vencida, irmãos, por meio de armas espirituais. Se tu for pro tapa, tu vai apanhar. Ou vai dar problema, irmãos. Se for bater boca, pior ainda. Então não bata a boca. Ore. Jejue. Use as armas espirituais. Nós vamos ver Paulo falar sobre elas aqui. A perseguição na tua família da mesma forma. As setas malignas, irmãos, na nossa mente, ou na mente de outra pessoa, irmãos, que inflam o nosso ego também, alimentando a nossa vaidade. O orgulho é um típico pecado que estamos muitas vezes sujeitos nos nossos dias. As mídias sociais contribuem para isso. Elogios são bons, mas muitas vezes, irmãos, são um alimento para o nosso ego, que facilmente se infla e cai no pecado da auto-idolatria, da autossuficiência, do orgulho, da soberba. Também as setas malignas, irmãos, na nossa mente e nas outras pessoas, que nos colocam muitas vezes para baixo, dizendo que não somos nada, dizendo que não valemos nada, dizendo muitas vezes que não somos amados, que nós somos indignos de estar na presença de Deus. Vão vir setas assim também, marido e mulher muitas vezes em casa, pai e filho, família, irmãos em Cristo. Quem sabe vai vir setas, irmãos, que não devemos mais ir na igreja, que não somos dignos de servir a Cristo. Você não é nem digno de subir lá e falar e pregar, e eu não sou mesmo, irmãos. Se falar isso para mim, eu falo assim, eu não sou mesmo. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Sou meramente um instrumento. Eu prefiro ser um instrumento do Senhor do que ser um instrumento do diabo. Prefiro ser uma ovelha do Senhor Jesus do que ser um cavalo, um escravo de Satanás. Nós verdadeiramente somos livres. Mas muitas vezes vão falar que você não é digno. Essa seta virá até você. Tudo isso, irmãos, é mentira demoníaca, que tenta entrar na mente das pessoas para minimizar o seu envolvimento com o reino de Deus. Também as setas malignas, irmãos, na nossa mente ou na mente de outras pessoas, para gerar confusão, contenda entre as pessoas. Pensamentos sobre o outro, do tipo, ele deve estar pensando mal de mim. Já veio não? Fala aí se não veio na tua cabeça essa frase. Acho que fulano está pensando mal de mim. Quantas vezes não veio na tua cabeça? Ele deve estar planejando algo sobre mim. Com certeza. Conjecturas malignas, irmãos, que acabam gerando fofoca e confusão. Que muitas vezes você pensa que a pessoa está falando, que o fulano está planejando mal, e a pessoa nem tem tempo em pensar. Está com tantas outras coisas na cabeça, não tem tempo nem de pensar sobre isso. E acaba gerando fofoca, contenda, confusão. Setas malignas também em nossa mente, irmãos, gerando ansiedade, preocupação, medo, desânimo, falta de vontade de viver. Pensamento do tipo, a vida não tem mais sentido, não vale mais a pena viver. Seta maligna, o inimigo jogando seta na tua mente. Setas malignas, irmãos, também na nossa mente, gerando inveja. O nosso foco está no sucesso, muitas vezes do outro, na comparação das nossas vidas com a vida do outro. E o resultado é mais uma vez desânimo e ingratidão, porque você não é grato pelo que você tem, aí você quer o que o outro tem. A outra artimanha de Satanás, irmãos, é fazer-se esquecido, é fazer com que as pessoas duvidem da sua existência. E Martin Lloyd Jones, irmãos, disse isso: estou certo que uma das principais causas do mau estado da igreja hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós. Ignoramos esse grande fato, irmãos, objetivo, a existência do inimigo, do diabo, o adversário, o acusador.
e de seus dados inflamados. E como nós nos defenderemos, irmãos, dessa ofensiva maligna e invisível? Paulo diz então no verso 10 e 11: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos que ter consciência, meus irmãos, de que a força necessária para vencer as ofensivas do maligno não provém de nós, mas de Deus. Nós não vamos conseguir com a força do nosso braço, mas sim, essa providência vem de Deus. Que embora Satanás tenha certo poder, Jesus é muito mais poderoso. E que esse poder de Jesus está sobre nós, está à nossa disposição. Não nós, não nossas palavras, as declarações, o sal grosso, o lenço ungido, não o óleo de Jerusalém, mas Jesus. Mas é Jesus. Ele é o poder. Ele é poderoso. Paulo nos exorta então que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo diz, irmãos, que devemos buscar essa força e poder em Deus, porque se trata da mesma força e poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Essa força poderosa que ressuscitou Jesus da morte está à nossa disposição. E a pergunta é: por que negligenciamos? Ou como devemos usá-la? Se olharmos atentos ao texto, irmãos, vemos que é a força do Senhor que nos fortalece. Mas não podemos negligenciar, meus irmãos, a nossa responsabilidade. A força do Senhor que nos fortalece. Mas nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de colocar toda a armadura. Essa responsabilidade é nossa. O texto diz que nós devemos colocar a armadura de Deus, devemos pegá-la e usá-la. O poder vem de Deus à medida em que usamos essa armadura, meus irmãos. Portanto, embora o poder venha de Deus, a ação de colocar a armadura é nossa. A responsabilidade é nossa. Isso mostra e demonstra uma certa maturidade. Porque quando um bebê é pequeno, ele precisa que a mãe coloque a roupa nele. Precisa que a mãe cuide, bote roupa hoje. Se tu deixar uma criança hoje e não botar roupa nela, ela vai ficar doente. Ela vai passar frio. Um bebê. Mas quando ela cresce, ela mesma sente frio. E ela vai lá pegar a blusa, ela já pega mais uma coberta, ela vai se agasalhando. E vai crescendo, e vai ficando maduro. Hoje eu, irmãos, com 40 anos, eu sei que quando começa a me dar um frio, sabe, não é mais frio na mão, no pé, é nas costas. Se eu sentir um gelado nas minhas costas, aqui assim, nessa parte do pulmão, posso pegar uma blusa. Porque se eu ficar mais de uma hora, começa uma tosse. Uma tosse é se conhecer, é saber o seu limite, é saber que eu preciso me vestir, que eu preciso me cuidar. Assim, então, aquele crente que é maduro, irmãos, ele sabe que precisa da armadura de Deus. E ele sabe que o ataque está vindo, e o que ele faz? Eu vou me revestir da armadura, eu vou me proteger, eu não vou esperar mais alguém vir e colocar uma roupinha em mim. Então por isso que ele fala que nós temos a responsabilidade de colocar a armadura, de nos vestir de toda a armadura. Portanto, então, embora Deus tenha o poder, e todo o poder venha de Deus, a ação de colocar a armadura é nossa. Não há força à parte de Deus, tudo vem dele, somos completamente dependentes dele. Sim, é um poder infinito, o mesmo poder que criou o céu, a terra, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou os mortos, que curou enfermos, que deu vida aos mortos espirituais que éramos nós. Tudo vem de Deus, e devemos reconhecer esse fato. Mas como dito anteriormente, irmãos, não podemos negligenciar a nossa responsabilidade de nos vestirmos de toda a armadura. Agora, que armadura é essa? Verso 10 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois terem vencido tudo isso, permanecerem inabaláveis. Paulo ensina então, irmãos,
a nós, a seus leitores, de que todo o poder de Jesus está à disposição daqueles que estão conectados com Ele. Em sua morte e ressurreição, Jesus conquistou toda a autoridade nos céus e na terra, e coloca à nossa disposição essa força que vem dele. E o verso 13 ele diz isso: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Paulo aqui diz então, irmãos, que há uma armadura de Deus a qual nós podemos pegar, e devemos pegar. Devemos pegar todas as peças dessa armadura, não apenas uma ou outra, mas toda ela. Essa armadura, irmão, será usada no dia mau. O dia mau é aquele dia, irmãos, ou período, em que as ofensivas pessoais são maiores do que o normalmente. Seja por intimidação, seja por perseguição, seja por tentação do pecado, seja por convulsão ou briga. Mas vai ter um dia mau, irmãos. Quem sabe teu dia mau é amanhã. Quem sabe o meu dia mau é amanhã. Quem sabe o meu dia mau foi hoje. Quem sabe o teu dia mau foi hoje. Mas todos nós tivemos dias maus. Você já teve? E não é porque você teve que não vai ter de novo. Teremos dias maus. E nós precisamos estar revestidos dessa armadura para passar por esse dia mau. É isso que Paulo está chamando a atenção, é isso que a palavra de Deus está chamando a nossa atenção. Devemos pegar então todas as peças para resistir a esse dia mau. Devemos estar sempre apostos, irmãos, sempre preparados. Aquele que está em pé, que cuide para que não caia, assim diz a palavra de Deus. Não sabemos quando será o dia mau, por isso, irmãos, estejamos sempre preparados, vigilantes. O fato é que Satanás, irmãos, é paciente e esperto. Se nós não temos paciência, ele tem, e ele espera. Ele é paciente. Muitas vezes dá um tempo nos ataques, e aí nós baixamos a guarda. E aí ele vem, pega nós dormindo, pega nós desprevenido. E eu não estou falando dormindo fisicamente, estou falando espiritualmente falando. Estamos tranquilos. Não, está tudo bem. Olha que beleza. Nem estou orando mais, e agora que eu não oro mais, parece que a minha vida está decolando. Nunca mais jejuei. Olha aí, eu vi que jejum era besteira mesmo. Nem jejuei mais, nem li mais a palavra de Deus, e está tudo tão bem. O inimigo está dizendo, vai, isso, continua assim. A hora que tu menos esperar, ele vem. E ele vem com força. Então devemos estar sempre preparados, irmãos, para o dia mau. Não sabemos quando será o dia, mas a verdade é que ele é paciente e esperto. Muitas vezes dá um tempo nos ataques, mas em certos momentos o ataque é voraz. Irmãos, eu não sei, e ninguém sabe como foi criado o homem, mas o inimigo estava lá. Nós vivemos o que? A média do brasileiro hoje, 80 anos talvez. Vamos botar que nós vivamos 100 anos. 100 anos não é nada para todo o tempo que ele está aí. Vocês acham que não teve outro Paulo? Já teve outro Paulo. Não digo com o meu nome, né, irmãos? Não estamos falando de encarnação, mas você está me entendendo. Já teve outro que teve a mesma função, talvez que não estava nesse ano, mas que tinha a mesma visão, a mesma ideia, mesmo perfil, vamos dizer assim. Então ele é estrategista, ele estuda o perfil. Ele fala assim, não, eu já te conheço, eu já sei onde é que tu vai cair. Ele é estrategista. Eu não sei quando tu nasceu. Talvez você não tenha um vídeo de quando você nasceu. Quem sabe na época que alguns irmãos não tinham uma foto de você recém-nascido. Mas ele sabe que hora foi que tu nasceu. Se tu chorou ou não. Como é que foi? Se foi sofrido para sua mãe ou não. Esse parto. Ele estava lá. Estava olhando, analisando e falando, esse aqui eu vou pegar. Esse já é meu. Glória a Deus que o Senhor nos resgatou. Glória a Deus que Ele nos salvou. E não somos dele. Mas ainda assim, irmãos, Ele é estrategista, está andando no nosso derredor. Preparando um ataque voraz. Quem sabe o dia mau pode durar um dia. Mas também pode durar semanas. O dia mau pode durar meses. E esse dia mau pode vir, irmãos. Então a palavra diz em Tiago, capítulo 4, verso 7, portanto, sujeite-se a Deus. Mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Certamente aqueles que se levantam para servir a Deus, meus irmãos, investindo em postos avançados no território do inimigo, irmãos, receberão contra-ataque. Ou você não recebe? Recebe, irmãos. Se você se levantou para servir no reino de Deus, se você pretende se levantar, saiba que vai vir contra-ataques. Contra-ataques que não é normal. Normal, quem sabe, para os outros. Quer dizer, não é normal como dos outros. Virão, irmãos, terão batalhas ao nosso redor. Quando nós se preparamos, se levantamos para servir a Deus, quando nós investimos em postos avançados no território inimigo, irmãos, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então quer dizer, a porta não é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Não tem como alguém sair correndo atrás de alguém com uma porta na mão. Não tem, né? É um instrumento de defesa. Então o inimigo está segurando a porta, mas nós como igreja enfiamos o pé na porta, ou deveríamos enfiar o pé na porta. E quando alguns se levantam para enfiar o pé na porta, irmãos, com certeza haverá resistência, com certeza virá também, irmãos, um investimento de inimigo contra nós, receberemos contra-ataque. Por isso, quando nos levantamos, irmãos, para a obra de Deus, para fazer discípulo, irmãos, devemos estar preparados para a ofensiva, sabendo que seremos atacados. Devemos para isso, então, vestir toda a armadura de Deus. A ideia é que o uso da armadura de Deus, irmãos, nos permite vencer essas batalhas e nos mantém inabalável, conforme o texto diz. Quando nós decidimos servir o Senhor literalmente no reino dele, irmãos, nós vamos com força, porque o Senhor nos dá essa força, e Ele nos deixa para nós essa armadura, para nós resistir no dia mal, irmãos, e continuar inabaláveis, e nós permanecer, conforme o texto diz. O problema é que o mal, irmão, o uso dessa armadura nos deixa instável, vida de altos e baixos, justamente porque não nos empoderamos dessa armadura de Deus. Paulo usa aqui 6 metáforas, irmãos, explicando as partes da armadura. E a 7ª é apresentada diretamente, sem uso de metáfora. Mas para isso, irmãos, provavelmente ele tem em mente aqui, para dizer sobre isso e sobre essa metáfora, um soldado. Ele descreve um soldado. Claro que naquele tempo ele estava preso, quem sabe na sua casa, quem sabe alguém estava guardando a casa dele, ou quem sabe ele estava até algemado, como eles faziam, algemavam a um soldado, prendiam no pé junto com o soldado. Então, para não fugir, se fugisse, tinha que levar o soldado junto. E verso 14 diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com toda a verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui Paulo então começa essa ilustração, irmãos, falando sobre essa armadura. Talvez aqui ele estivesse olhando para um guarda romano, para um soldado romano que ali estava com ele. E ele faz essa analogia então, e ele começa falando sobre o cinturão da verdade. Na analogia da batalha, irmãos, o cinto era fundamental. Ele era feito de couro, e ele tanto segurava a roupa, como ele segurava a arma. Quando a espada não estava em uso, ia para o cinto. Então aqui, Paulo usa essa metáfora, irmãos, falando sobre o cinto. Nos aspectos espirituais, irmãos, diz respeito à verdade como a verdade bíblica. Pautados nela, nós precisamos estar. Estamos preparados para usar aí as demais partes da armadura. Mas a palavra de Deus é a nossa base. A verdade é a nossa base. A verdade é a base onde nós começamos a nos revestir dessa armadura. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso não é um versículo do Jair Bolsonaro, isso é um versículo bíblico. Ele pegou esse versículo, né, mas tanto foi falado há uns anos atrás. Mas essa ideia, a verdade bíblica, é a base para nós começar a vestir essa armadura. Em outra medida, então, irmãos, como consequência de estarmos pautados na verdade bíblica, podemos interpretar a verdade como a necessidade de ser verdadeiro e transparente e honesto.
Os hipócritas, irmãos, chegam na batalha de peito aberto. Não possuem o cinto e a segurança que segura a couraça. Perdem-se em si mesmo, na mentira, na hipocrisia. Mas a mentira, irmãos, é uma arma própria do diabo, que é o pai da mentira. E nós, com certeza, não usaríamos essa mesma arma. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente a verdade que nos liberta. Agora a nossa vida que possibilita entrar nessa batalha, irmãos, o que nos possibilita? Ela é pautada na verdade, nas verdades bíblicas diante das demais pessoas. Será que nós estamos pautados nas verdades bíblicas ou será que somos uma farsa? Quem vive conforme as verdades bíblicas, irmãos, vive uma vida transparente, sem hipocrisia. Está protegido contra o mal. E isso significa, irmãos, sujeitar-se a Deus. E sujeitar-se a Deus, como o Tiago disse, o inimigo foge de nós. Aí o inimigo foge. Aí fala mais sobre a couraça da justiça, Paulo fala. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Trata-se então, irmãos, de uma armadura que cobria todo o corpo, do pescoço até as coxas. Tanto tapava a parte da frente do corpo como a parte de trás. Espiritualmente falando, irmãos, refere-se à justiça de Deus imputada a nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, somos considerados justos. E nessa justiça, irmãos, que nos baseamos e nos garantimos, não na nossa própria justiça, mas sim, irmãos, na justiça de Deus. Afinal, a armadura é de Deus. Como consequência, irmãos, a justiça de Deus, da justiça de Deus, vivemos uma vida justa. Portanto, essa justiça, irmãos, também está relacionado a uma vida de retidão moral, santa e irrepreensível, longe dos caminhos de justiça, irmãos. Não temos argumentos contra a acusação do inimigo. Se nós estivermos longe da justiça de Deus, nós não teremos argumento contra as acusações. Não temos sequer segurança de nossa salvação. De nada adianta a verdade nos lábios, irmãos, e a injustiça nas mãos. Uma vida imoral, desleixada, mergulhada no pecado deliberado, é uma vida completamente desprotegida. Isso significa, irmãos, não sujeitar-se a Deus e não resistir ao diabo, e sim dar lugar a ele. O inimigo continuará atacando. A verdade é nosso cinto, justiça e proteção. Verso 15: tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Calçado do evangelho da paz, irmãos, trata-se aqui de um tipo de meia bota usada pelos soldados romanos, a qual eles amarravam assim, então era cravejado embaixo com alguns pregos para dar firmeza, mas também eles amarravam bem as suas pernas, irmãos, tornozelos, para que eles tivessem mobilidade, tivessem força para correr, para caminhar. Então Paulo aqui fala sobre isso, sobre calçados com o evangelho da paz. Tendo calçado seus pés, então, irmãos, com a prontidão derivada do evangelho da paz. Quem encontra a paz, irmãos, que excede o entendimento, abandona um fardo. Abandonou um fardo. A convicção de estar em paz, irmãos, com Deus, reconciliados pelo sangue de Jesus, enche-nos de coragem. Essa é a ideia. Enche-nos de coragem para as batalhas. A paz que nos leva à guerra, irmãos. Essa paz que nos enche. Uma paz que nos leva à guerra. A paz da certeza, irmãos, que a guerra já foi vencida. Esse é o evangelho da paz. É aquela que nós se levantemos para ir para a guerra. Sujeitar-se, então, irmãos, a Deus significa encontrar paz que excede todo entendimento. Uma vida atribulada, irmão, significa que o inimigo está fazendo festa. Se a tua vida tem estado atribulada, então é um sinal que o inimigo está fazendo festa. Grande festa sobre a sua vida. Porque se você tem o evangelho da paz, se você está com o evangelho, calçado com o evangelho da paz, a sua vida deve ser uma vida tranquila. Uma paz que excede todo entendimento.
Isso acontece, irmãos, muitas vezes de ter uma vida atribulada, quando não nos submetemos a Deus. Com o evangelho da paz nos pés, irmãos, cada passo que nós damos, cada passo, irmãos, que nós seguimos, é para o propósito de Deus, é para cumprir o propósito de Deus. Verso 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui está, irmãos, quando os dardos vêm contra nós, irmãos, nós precisamos estar com o escudo da fé em mãos. Esse escudo aqui, irmãos, se tratava de um escudo que media em torno de 1,20 m por 75 m de largura, o qual cobria uma pessoa inteira. A pessoa se abaixava atrás e se escondia inteirinha. E quando os dardos inflamados do inimigo, ou flechas acesas, para você entender, eram lançadas, batia nesse escudo. Eles conseguiam fazer um batalhão inteiro, irmãos, fechado com esses escudos. E quando vinham as flechas inimigas, não acertavam os soldados, porque batiam ali nesse escudo. E esse escudo que Paulo traz para nós aqui, então, falando sobre o escudo da fé. Os dardos inflamados chegam até nossa mente, irmãos, como dito anteriormente, trazendo medo, dúvida, ansiedade, desânimo, culpa, inclinação ao pecado, ego inflado. Mas pela fé, irmãos, nós nos refugiamos em Deus, que é o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na angústia, na hora da angústia. Deus é nosso refúgio, e pela fé, irmãos, nós confiamos nas suas promessas, confiamos em seu amor, confiamos que Ele já venceu essa guerra, e com Ele, irmãos, descansaremos a eternidade. Por isso nós precisamos estar com o escudo da fé em mãos. A nossa fé, irmãos, é alimentada quando tiramos os olhos das nossas limitações e focamos em nosso poderoso Deus, que tudo pode. Nós somos limitados, mas Ele não. Quando reconhecemos que somos fracos, é que somos fortes, assim Paulo diz também. Por outro lado, então, irmãos, quando a nossa fé está pautada em nossas próprias habilidades, irmãos, nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Precisamos nos submeter em total dependência de Deus. A fé, irmãos, é o escudo que apaga cada flecha do inimigo. Verso 17, quase se encaminhando para o final, meus irmãos. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, era um capacete de ferro e bronze, e ele só poderia ser perfurado pelo machado ou pelo martelo. Então era um capacete bem resistente. Espiritualmente falando, irmãos, trata-se da segurança da salvação. Temos força e ânimo para prosseguir, pois sabemos que pelo poder do Espírito Santo podemos nos assegurar da certeza que somos salvos. Independentemente, irmãos, do que aconteça, nosso descanso eterno está garantido. Esse capacete da salvação é isso, irmãos, é a garantia que somos salvos em Cristo Jesus. Não temos dúvida, pois o que nos assegura não são nossos atos de justiça, mas a obra que Cristo fez em nosso favor. Essa é a garantia da nossa salvação. Aqueles que acham, irmãos, que a salvação depende dos seus méritos, viverão ansiosos, viverão facilmente e cairão, irmãos, nas armadilhas de Satanás. Aquele que tem certeza da sua salvação não é guiado pelos dados inflamados do inimigo, ou seja, os dados não atingem mais tua mente. Você não é mais guiado por aquilo que o inimigo jogou na tua mente. Você é salvo em Cristo e você tem certeza da salvação. Então aquela tristeza, aquele desânimo, aquela vontade de parar, aquilo tudo que chega até você, logo, logo sai, desaparece, porque você tem certeza da tua salvação, você tem certeza de quem você é, filho em Cristo Jesus. Você é filho. Então os dados inflamados não são mais o que te guia, porque você está sempre com o capacete da sua salvação, protegendo a sua mente de todo o ataque do inimigo. Agora a espada do Espírito, Paulo fala também, é o único equipamento, irmãos, claramente usado, tanto para ataque
quanto para a defesa. A espada do Espírito. Era uma pequena espada usada para lutas corporais. Talvez, como a gente fala hoje, uma faca, uma adaga um pouco maior, um facão, para nós entender melhor aqui o nosso contexto. A palavra de Deus é a Bíblia. E é um livro escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é a espada do Espírito. Inerrante, infalível, a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus tanto confronta o pecado, irmãos, quanto conforta os nossos medos. Amadurece a nossa alma. Aponta para um Deus que nos ama e é digno de louvor. Essa é a palavra de Deus. O contato diário, irmãos, com a palavra de Deus é o meio que amadurecemos espiritualmente e ficamos firmes contra as ciladas. Seguir uma vida, irmãos, pautada na palavra de Deus, é a vontade de Deus para nossas vidas. Ela traz vida ao moribundo, ela produz um despertamento daqueles que estão em trevas. A palavra de Deus tanto é usada para defender das tentações, como foi o embate entre Jesus e Satanás quando estava no deserto, como também é usada para evangelizar as pessoas. E Jesus, irmãos, não se defendeu das tentações no deserto, dizendo, eu acho. Mas Jesus se defendeu, dizendo, está escrito. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é um instrumento tanto de ataque, mas quanto de defesa. Nós precisamos conhecer. Jesus não disse, eu acho que isso. Ele disse, está escrito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, pois tanto Ele, quem nos dá, quanto é Ele que aplica aos nossos corações. Uma vida sem contato com a palavra de Deus, irmãos, é como entrar desarmado em uma guerra, e nós vamos ser alvo fácil do inimigo. Verso 18 para nós finalizar. E aqui ele não está falando de uma metáfora agora da armadura, mas ele fala mais uma coisa: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo então aqui menciona, irmãos, a oração, a qual deve permear a nossa batalha espiritual. Equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, irmãos, a qual nós vamos botando os itens, mas em si é uma expressão da nossa dependência de Deus. Aqui ele apresenta então 4 vezes a palavra todo. Nós vamos ver aqui, ele fala devemos orar em todo o tempo. Então ele fala sobre a respeito da regularidade da nossa oração, que deve ter constância. Não devemos orar um dia por semana, ou somente quando precisamos de algo, irmãos. Quando precisa decidir algo, quando precisa de algo, você ir lá orar. A oração deve fazer parte da nossa rotina, todo dia. E ele fala segundamente, todo tipo de oração, ou seja, súplica, oração de gratidão, de intercessão, busca por direção, perdão de pecados, sempre glorificando a Deus. A oração não deve se tratar apenas de pedidos para si, irmãos. Como Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Então ele fala que nós devemos também vigiar com toda perseverança. Como soldados em alerta, irmãos, devemos vigiar. Não podemos relaxar, irmãos. Porque esse mundo faz com que nós relaxemos. Muitas vezes, as coisas são fáceis para nós. Nós vamos relaxando, relaxando. Então você deixa de orar um dia. E se nós negligenciamos a oração um dia, irmãos, leva ao segundo dia, que leva a muitos dias, e leva a um esfriamento perigoso, mais frio que o dia que está hoje. Então as súplicas por todos os santos, ele continua falando agora, outro todos aqui. A nossa oração deve refletir súplicas aos irmãos em Cristo. Não de uma forma generalizada, irmãos, orar e falar assim, Senhor, abençoa os irmãos lá da igreja. Não, irmãos, coloque nome. Fale o nome de cada pessoa que o Espírito Santo foi te coordenando, for te guiando na oração. Ore, suplique pelos irmãos. Orem por mim também, irmãos. Orem por mim, eu preciso de oração.
Há batalhas espirituais sobre o meu redor. Muitas vezes, quem sabe, eu não percebo, mas há. Muitas vezes me atacam, eu, minha família. Então orem por mim também. E eu continuo orando por vocês especificamente. Orando, eu faço uma lista e oro pelo nome de cada um. Às vezes eu oro aquilo que o Espírito Santo vai me direcionando, pelo fulano, pelo ciclano. Não sei o que você está passando, mas quando o Espírito Santo me direciona, eu vou orando e declarando o nome, citando o nome, intercedendo. Devemos inclusive então orar, irmãos, para que Deus abra os corações das pessoas também. Porque antes de nós pregar o Evangelho para as pessoas, precisamos pedir que Deus prepare o terreno. Abra o coração para nós lançar a semente. Até de um convite para estar num culto. Então nós precisamos também permanecer vigilantes, irmãos, contra os ataques do inimigo. Orando e vigiando, irmãos, nós corremos menos risco de cair nas tentações. E precisamos ter cuidado, meus irmãos. Uma vida sem vigilância, irmãos, pode ser trágica. E aqui eu concluo. A ideia central, irmãos, é que somente quando vestimos a armadura de Deus conseguimos resistir aos ataques do inimigo. Então Jesus reina, irmãos, e nos disponibiliza uma vestimenta para contrapor essa guerra. A contrapor essa guerra, irmãos, que são os últimos ataques do inimigo contra a nossa alma, contra a nossa vida. Os ataques desesperados dele. São os últimos ataques dele. Ele sabe, irmãos, que ele já perdeu a guerra, mas permanece fazendo o maior estrago possível entre nós. E principalmente entre a igreja, irmãos, sempre vai ser. Entre as famílias, como eu falei, nos casamentos. Ele sabe, irmãos, que não terá êxito efetivo sobre os redimidos, mas certamente poderá fazer um estrago enorme em nossas vidas, se nós não estivermos atentos. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar. Sabemos, irmãos, que muitas das nossas instabilidades, irmãos, são fruto de ataques espirituais. E para nos manter imunes, irmãos, a esses ataques, protegidos, precisamos lutar com toda a armadura de Deus, que é composta pela verdade da palavra de Deus, a justiça de Deus, o evangelho da paz, a fé, a certeza da salvação e a oração. Que a nossa responsabilidade, irmãos, possa vir à tona hoje, de colocar essa armadura, de colocar em prática aquilo que o Senhor tem chamado nós para fazer. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ao decorrer desses dias, ao decorrer dos próximos tempos, Pai, nos revestir de toda a armadura, Pai, para resistir ao dia mau. Que possamos, Senhor Deus, quem sabe quem parou de orar, voltar a orar, fazer os seus devocionais, as suas orações e leituras. Senhor Deus, também ter aqueles momentos, Senhor Deus, de solitude, pelo menos 3, 4 vezes ao dia, Pai, estar assim, buscando, Senhor Deus, a Tua face, solitude com o Senhor, Pai, ligando a nossa mente com o Senhor, ligando a nossa oração, talvez até no nosso trabalho, Senhor Deus, ao andar com nossos carros, ao estar onde nós estivermos, Pai, buscar estar conectados com o Senhor, para que nós venhamos estar revestidos, Pai, equipados das armaduras do Senhor. Sabemos que quando estamos equipados, Senhor, com a armadura, nenhum inimigo pode prevalecer sobre nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a permanecer vigilantes na fé, firmes na fé, Pai, e resistir ao dia mau, colocando em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos coordenou e nos conduziu essa noite, Pai. Assim como igreja, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos fortalece, Deus, nos fortalece, Senhor Deus, somos dependentes de Ti, precisamos de Ti, Pai, somos pequenos e precisamos da Tua ajuda. Sabemos que o inimigo já foi vencido, Senhor Deus, mas que ele é teimoso, ele continua ao derredor tentando inflamar, Senhor Deus, nossa mente,
tentar inflamar a mente, tentar parar a tua igreja, parar a cada um que serve ao Senhor, Pai, trazendo distrações, trazendo confusões, Pai, mas sabemos que o Senhor já venceu todas as coisas. Nos prepare, nos dá, Senhor Deus, discernimento, Pai, do que nós precisamos fazer, e que nós possamos ter essa responsabilidade, sabendo que nós precisamos nos revestir de toda a armadura, Pai, para resistir ao dia mau. Assim, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, vamos adorar o Senhor.